Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 13 de janeiro de 2020. Quando as teorias da conspiração e as fake news acabam em violência. Mark Bassett escreveu para o jornal El País dia 011 que as palavras podem envenenar as mentes e, de acordo com os relatos, acabar matando é uma evidência histórica. O caso mais recente ocorreu na França. Um homem convencido de que o incêndio de Notre-Dame foi obra de muçulmanos tentou na segunda-feira incendiar a mesquita de Bayona, no País Basco francês, e atirou em 2 fiéis. O agressor Claude Sinquet, um ex-militar de 84 anos com problemas psiquiátricos e ex-candidato nas eleições locais pelo partido de extrema-direita Frente Nacional para justificar o atentado, se referiu a uma teoria da conspiração que circulou nas horas e dias posteriores ao incêndio acidental na Catedral de Paris. Os feridos estão fora de perigo. O ataque de Bayona é um bom exemplo de como uma teoria da conspiração, sem fundamento real, mas alimentada nas redes sociais e nos veículos de comunicação por políticos de nome, pode acabar desencadeando uma tragédia. Os investigadores logo descartaram a tese de que o incêndio de Notre-Dame, em 15 de abril, fosse provocado, mas desde o primeiro minuto a ideia de que poderia se tratar de um atentado de fundamentalistas islâmicos correu por círculos da extrema-direita. Algumas fontes falam de 2 origens do fogo em Notre-Dame. Se essa informação for confirmada, a tese do acidente, colocada desde o começo quase como uma certeza por numerosos veículos de imprensa mesmo sem ninguém saber nada, ficaria sem fundamento, escreveu nas redes sociais, na noite do incêndio, Jean Messia, dirigente do Reagrupamento Nacional, herdeiro da Frente Nacional. 3 dias depois, o dirigente da direita soberanista Nicolas Dupont-Aignan pediu uma investigação independente. O poder esconde algo, afirmou. Nenhum desses políticos mencionou em suas teorias a hipótese do fundamentalismo islâmico, e o ato de Sinquet não pode ser explicado somente pela teoria da conspiração sobre Notre-Dame. Mas não seria a primeira vez que uma pessoa decide fazer justiça com as próprias mãos baseada em uma falsidade. Um caso recente é o do chamado Pizzagate em 2016, o rumor infundado segundo o qual uma pizzaria de Washington frequentada por famílias do bairro era na verdade a fachada de uma rede de tráfico de menores em que Hillary Clinton estava envolvida, rival de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos daquele ano. Um homem que acreditava piamente no boato foi à pizzaria armado com um rifle e chegou a disparar várias vezes, sem causar vítimas. O episódio foi um aviso sobre o que acontece quando alguém decide levar à prática as teorias da conspiração. Não é novo. Historicamente, as teorias da conspiração se vinculam ao comportamento violento no mínimo desde a Idade Média, escrevem os psicólogos Pia Lambert e David Leiser em um estudo sobre as ligações entre essas teorias e a violência. Nem toda teoria da conspiração necessariamente leva à violência, a maioria, de fato, é inofensiva. O conspiracionismo está muito estendido entre a população. Mais da metade da população acredita em alguma teoria da conspiração. Seria estranho que todas essas pessoas fossem violentas, diz Sebastian Diegues, pesquisador em neurociências cognitivas na Universidade de Friburgo, Suíça e autor do livro Total Bullshit. Alquair de la Post-Vérité, bobagem completa. No coração da pós-verdade. Mas acrescenta que, em alguns casos, se observa uma certa disposição à justificação da violência porque já não se acredita nos métodos e virtudes democráticas, se acredita que o jogo está arranjado, que nos escondem coisas, que nos dominam. E então, conclui, a violência se justifica.
Casos como o do Pizzagatti e o de Baiona, pessoas isoladas, talvez frágeis e influenciáveis, suscitam uma questão interessante, diz Diegues. Muitas pessoas suspeitavam que o incêndio de Notre Dame não era um acidente, era somente uma postura subversiva, que servia para se apresentar como alguém que não se deixa usar pelas autoridades. Mas aí está. Esses não fazem nada. A prova de que é mais uma postura do que uma crença é que poucas pessoas tentam agir e ir além. A lista de conspiracionistas violentos pode incluir o homem que em 2011 matou a tiros 6 pessoas e feriu uma congressista em Tucson, Arizona, e que acreditava que os atentados de 11 de setembro de 2001 eram um complô governamental. E os terroristas que, em março e agosto de 2019 respectivamente, realizaram as matanças de Christchurch, Nova Zelândia e El Paso, Texas. Os dois se inspiraram na teoria racista da grande substituição, segundo a qual a população autóctone branca está sendo substituída por população estrangeira e de outra religião. Um fenômeno mais importante são os múltiplos grupos terroristas com teorias da conspiração incluídas em suas crenças fundamentais, diz por e-mail o jornalista Jonathan Kay, que investigou o conspiracionismo norte-americano no livro Among the Truthers, Entre os Verdadeiros, e menciona o exemplo da Carta Fundacional do Hamas, que cita como fonte de autoridade os Protocolos dos Sábios de Sião, texto conspiracionista falso no qual boa parte do antissemitismo do século XX se apoiou. O Espírito Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece sobre a classificação da terra entre os mundos habitados e a causa dos nossos males, que vos direi, que já não conheçais, dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância, e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vem a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação do mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados, por algum tempo, entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É grave, por isso, que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência.
é grave, assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Geraldo Campetti Sobrinho escreveu para a revista Reformador de setembro de 2017 e afirma que nunca, como nos tempos atuais, houve tanta necessidade do Evangelho redivivo ao espírito sedento de consolo e de esclarecimento, que possa oferecer-lhe paz e serenidade, bom senso e discernimento, para não perder a direção do bem, deixando-se envolver pelas ilusões passageiras do mal. Deus, em sua infinita misericórdia, utiliza-se do mal decorrente dos erros humanos, alçando veementemente para que se manifeste com toda a pujança, como instrumento para a erradicação em definitivo do próprio mal, que sobra apenas como ausência do bem maior originado da providência divina. Vivemos os momentos decisivos da renovação em espírito e verdade, da transformação moral, da renovação íntima, da escolha dos valores espirituais, quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades que as nossas. Atravessamos o período de despedida gradativa do orbe de expiações e provas, em que somos convocados a atuar como trabalhadores da última hora e, simultaneamente, vislumbramos o limiar do mundo de regeneração, para o qual somos convidados como candidatos a servidores da primeira hora. Estagiamos no tempo de fazermos a leitura da realidade, termos olhos de ver a verdade e compreendermos que a Terra, a Mãe Gaia, é a escola de iluminação, o hospital de reabilitação e a morada de trabalho e de libertação de nossos espíritos rumo a Deus, nosso Pai de infinita bondade. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.